João capítulo 4, do versículo 46 até o versículo 54. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. Vou repetir o versículo 49. E o oficial rogou para Jesus assim: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Aí Jesus responde para ele assim: vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele já dizia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que o seu filho vivia. Então indagou deles que hora que o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Nosso Deus, nosso Pai, bendita seja a tua palavra. Nessa noite te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Seja conosco, Senhor. Nos abençoe. É o que te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, a Bíblia diz aqui que Jesus se dirigiu de novo para Caná da Galileia. Caná da Galileia é o lugar onde Jesus fez um grande milagre. E segundo alguns estudiosos da Bíblia, diz que ali ele fez o seu primeiro milagre. Ele foi a um casamento e naquele casamento ele transformou a água em vinho. Mas a Bíblia diz que Jesus se dirigiu de novo para esse lugar, em Caná da Galileia. E ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Se não me falha a memória, a distância entre Caná até Cafarnaum era mais ou menos uma distância de 30 quilômetros. E, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Irmãos, esse homem soube que Jesus estava operando milagres. Soube que Jesus era um homem que Deus estava usando de uma forma sobrenatural. Na verdade, ele era o próprio Deus. E estava curando pessoas, libertando pessoas. E ele estava com seu filho enfermo, ardendo em febre. E ele foi até Jesus para que Jesus pudesse curar o seu filho. Quando nós temos uma necessidade, não há outra pessoa ao qual nós devemos procurar. Jesus, ele pode nos abençoar. Amém? Algumas pessoas seguem algumas propagandas e rádio e televisão e vão até determinados lugares porque eles escutam falar que ali Jesus está
curando, que ali Jesus está libertando, que ali Jesus está fazendo maravilhas do poder de Deus. E as pessoas têm ido até algumas igrejas, não para ir estar com um pastor, não para estar com um bispo, não para estar com qualquer outra pessoa, mas as pessoas vêm até a igreja para estar com Jesus Cristo, amém? Porque eles precisam da ajuda de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esse homem foi até a Jesus, e quando ele foi ter com Jesus, ele rogou para que descesse, para que Jesus descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Ele estava desesperado. Ele já tinha ouvido falar que Jesus operava maravilhas, e ele foi pedir pelo seu filho. Mas veja que interessante. Jesus vira para ele e diz uma coisa aqui muito interessante. Então Jesus lhe disse no versículo 42: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É verdade, irmãos. Quando nós vemos milagres acontecendo, nós passamos a acreditar mais que Deus possa fazer alguma coisa por nós. Quando nós vemos em alguns lugares onde o poder de Deus é operado, nós passamos a acreditar, né, que Deus também pode fazer alguma coisa por nós. Ele está curando, Ele está libertando, Ele está fazendo coisas tremendas. Ou eu vou naquele lugar porque ali Deus está abençoando. Mas preste atenção. Jesus disse assim: se vocês não verem sinais, se vocês não verem prodígios, vocês não vão crer de modo nenhum. Mas eu quero entrar aqui na contramão e dizer para você o que aconteceu. Escute, Deus tem as suas formas de operação. Ele opera como Ele quer, da maneira que Ele quer, e não como nós queremos. Aquele homem vira para ele e fala assim: então, olha só, vou voltar no versículo 47. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava morto. Ele suplicou a Jesus, ele rogou a Jesus. Talvez ele tenha até mesmo se prostrado diante do Senhor e pedido: Senhor, por favor, cure meu filho. Eu preciso que o Senhor vá até a minha casa para curar o meu filho. Aí Jesus vira para ele e diz assim: olha, se vocês não verem sinais, se vocês não verem prodígio, de modo nenhum vocês crerão. Então o oficial vai e roga para ele de novo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Senhor, não deixe para depois, vá lá, Senhor. Desce e vá até a minha casa para que meu filho seja curado. Senhor, eu preciso de Ti, faça isso por mim. Aí Jesus responde para esse homem assim. Ele vira para Jesus e pede para Jesus ir. Aí Jesus vira para ele assim: vai. Foi isso que me entregou. Jesus disse assim: vai. Disse-lhe Jesus: o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. E sabe o que aconteceu, irmãos? O texto diz: e o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele tinha pedido para Jesus ir. Ele andou uma distância muito longe para ir até Jesus e pedir para que Jesus curasse seu filho. E ele pediu para Jesus, e Jesus vira e fala o contrário para ele: não, você vai, porque o seu filho vive. Ele disse: se vocês não virem sinais de prodígio, de modo nenhum vocês vão crer.
ele descia, o homem ia para sua casa, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Escute o que eu quero dizer para você nessa noite. A Bíblia diz que Jesus mandou o homem ir, e a Bíblia diz que o homem creu na palavra de Jesus. Irmãos, o mais importante na nossa vida é crer na palavra de Deus, é crer na palavra de Jesus. Nós temos sido crentes teóricos, que não estamos crendo que Jesus pode fazer aquilo que Ele diz, aquilo que Ele prometeu, aquilo que já está na sua palavra. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus para recebermos do Senhor aquilo que Ele já tem prometido para nós. E olha, então, aquele homem indagou deles, que hora o seu filho se sentirá melhor? Ele perguntou, a que hora seu filho se sentirá melhor? E informaram, ontem, a hora 7ª, a febre deixou. E com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive, e creu ele e a sua casa. A gente vem à igreja, participamos do culto, damos glória a Deus, aleluia. Mas a nossa vida cristã precisa ser mais do que um hábito de vir à igreja. A nossa vida cristã precisa ser mais do que um costume de estar aqui os domingos, louvando e adorando a Deus. E isso é necessário, vir, adorar, louvar a Deus. Mas se nós virmos por vir, isso não tem efeito nenhum. Nós devemos dar importância de virmos aqui para receber de Deus, da sua palavra, e crermos nessa palavra que Deus tem nos falado, para que milagres possam acontecer na nossa vida também. E eu fico vendo que em muitos lugares as pessoas não dão importância à palavra, as pessoas não dão importância à Bíblia. As igrejas não têm mais o estudo bíblico como deveria ter. As igrejas não ensinam mais a palavra de Deus. Você vai em algumas igrejas, você tem um show, mas não há ministração da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você tem a palavra, você adquire fé, e quando você adquire fé, Deus opera milagres na sua vida. A Bíblia diz que creu o homem e foi até a sua casa como Jesus mandou. Ora, se ele não cresce, ele não sairia dali. Ele ficaria pedindo a Jesus o tempo todo para que Jesus fosse com ele. Foi o que ele fez de início, mas Jesus disse, vai, o teu filho vive. Há poder na palavra de Deus, irmãos. Há poder na palavra de Deus, irmãos. Olha, você precisa dar valor à palavra, porque a palavra deve ser o principal na nossa vida. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz assim, não sejais simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. O que esse homem fez? Jesus vira para ele e diz assim, vai, que o teu filho vive. E ele foi. Ele praticou a palavra, ou seja, ele fez aquilo que a palavra
de Deus o mandou fazer. Ele foi porque Jesus o mandou ir. Ele cumpriu a palavra. Ele obedeceu a palavra. Não sejais simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ele praticou a palavra. Ele foi debaixo da autoridade, da ordem de Jesus Cristo. Amém? A minha pergunta para você é: você tem dado atenção à palavra de Deus? Você tem cumprido de fazer aquilo que Jesus tem falado para você fazer nas Escrituras? Você tem procurado praticar aquilo que a palavra diz? Você tem procurado andar na palavra? Você tem feito isso? Responda você mesmo. Pense sobre isso. Aquele homem creu na palavra, ele obedeceu a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que ele chegou em casa. E aqui o texto dá a entender que ele lembrou que foi aquela mesma hora, a 7ª hora que a febre deixou, quando os seus servos falaram isso. Ele reconheceu ser aquela hora precisamente que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele. Mas agora diz assim: creu ele e toda a sua casa. Ele chegou em casa e deve ter falado: mulher, filhos, eu fui lá e Jesus disse que ele ficaria curado. E na mesma hora que ele falou que ele ficaria curado, ele ficou curado. Olha, isso deve ter feito uma revolução dentro daquela casa, uma transformação naquela vida, e eles passaram a acreditar em Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Jesus. O que ele diz na sua palavra, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, diz a Bíblia, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele diz na sua palavra vai acontecer. Em Hebreus capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é mais poderosa que espada alguma de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes. Olha, Jesus disse em oração, naquela oração sacerdotal que ele fazia ao Pai, e diz a Bíblia que ele chegou, orou ao Pai e disse assim em oração: eu tenho lhes dado a minha palavra. Jesus disse isso para os seus discípulos, para Deus, aliás, falando a respeito dos seus discípulos: eu tenho lhes dado a minha palavra. Ele tem dado a você também a palavra dele. Ele tem dado a palavra de Deus para vocês, amém? Você precisa dessa palavra, e ele tem dado essa palavra para você. Essa palavra, você deve acreditar nela e fazer aquilo que ela tem pedido para você fazer. Paulo diz também no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 1, que foi separado, que ele, Paulo, foi separado para o Evangelho. Ele foi separado para a palavra. O Evangelho é a palavra de Deus. Eu não sei se você consegue fazer essa comparação, mas Jesus mesmo disse que ele era a palavra de Deus. Então, quando você dá lugar a essa palavra, quando você cumpre essa palavra, quando você vive nessa palavra, é como se você estivesse, é você dando também a Jesus crédito à palavra dele, fazendo aquilo que Jesus está dizendo para você.
Em Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus vem montado num cavalo branco, e havia um nome escrito na sua coxa, e o nome pelo qual se dava ali na sua coxa era que ele era o Verbo, ou a palavra de Deus. Quando você dá lugar a essa palavra, você está dando lugar a Jesus na sua vida. Não, simplesmente num livro comum, mas no espírito que há dessa palavra. Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Jesus é viva. Jesus fala conosco, comigo e com você, através do Evangelho. Você pode crer nisso, você pode acreditar nisso. Você e eu fomos salvos pela palavra, por causa da palavra que ouvimos. Nós não trocamos de religião. A palavra teve um impacto na nossa vida, e a palavra nos transformou, a palavra nos regenerou. E Nicodemos não entendia isso, mas Jesus disse assim: olha, quem não nascer da água, isso quer dizer da palavra, e do Espírito, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Nós somos salvos pela palavra. Nós fomos salvos pela palavra, amém? Você é salvo pela palavra, amém? Mas a Bíblia diz nos livros de Salmos também que Ele enviou a sua palavra e curou a muitos. Ele nos cura pela palavra, a cura através da palavra. Você se apropria daquilo que Deus fala na sua palavra. Você toma posse da promessa de Deus e aquilo se realiza na sua vida. Ele cura você. Eu lembro de uma ocasião, meus irmãos, que eu estava indo para a igreja. E lá na igreja, eu era pastor de uma igreja pequena aqui em Saracuruna. Eu estava indo para essa igreja e me cresceu aqui no meu braço algo que ficou enorme, um caroço aqui no cotovelo, ficou algo enorme mesmo, e aquilo como um ovo de galinha, quente, muito quente, como se fosse um furúnculo enorme. Não era um furúnculo, mas eu estava indo para a igreja, e eu li na palavra de Deus que Ele tinha levado sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. Eu disse assim: enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder de Deus da minha vida para me curar. E eu fui caminhando para a igreja, a dor ainda estava lá, mas eu continuei crendo na palavra de Deus. Irmãos, no segundo dia, na segunda-feira, eu já tinha melhorado. Durante aquela semana o caroço foi diminuindo. Depois ele ficou igual um grãozinho de feijão, e depois simplesmente desapareceu daqui. Porque eu usei a palavra, eu acreditei na palavra, eu tomei posse daquela palavra para a minha vida. A palavra me cura, a palavra te cura, a palavra nos cura, a palavra vai usar você para curar alguém, em nome de Jesus. Mas não é só isso. A Bíblia diz, no livro de João, que a palavra liberta. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade. A verdade. A verdade. A verdade. E a verdade vos libertará. A libertação através da palavra de Deus. Eu não falo só libertação dos demônios, porque aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus precisam de libertação. Algumas pessoas têm possessões demoníacas, e Deus pode libertá-las dessa possessão. Mas há outras pessoas que estão escravas de outros tipos de coisas, de vícios e etc., que tem prendido, amarrado você. E a palavra de Deus tem poder de libertar você de qualquer situação. Amém? Eu preguei domingo passado, eu falei para vocês que a palavra de Deus nos santifica. Nós somos santificados pela palavra. João 17, mais uma vez citando a oração de Jesus.
sacerdotal, ele diz assim, em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais da palavra você tem, mais santificado você será. Amém? Amém? Nós não precisamos, meus irmãos, e desculpe, eu não estou aqui para falar mal de quem quer que seja, eu não estou aqui para falar mal de religião, mas se nós temos a palavra, nós não precisamos de mais nada. Eu não preciso ir na igreja para buscar amuletos, eu não preciso ir na igreja para buscar aquilo ungido, mas não sei o que ungido e etc e tal, para me receber milagres da parte de Deus. Jesus não dá para aquele homem algo e diz assim, vai lá, leva, coloca no seu filho para ele ser curado. Não, Jesus diz assim, vai que teu filho vive. Vai que o teu filho vive. Você não precisa de pegar sal grosso do descarrego. Você não precisa pegar o suco de uva ungido. Você não precisa pegar a bala ungida. Você não precisa pegar enxofre, sabonete ungido, ou o que quer que seja, porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para salvar. A palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Amém? Algo melhor que essas coisas. A palavra do Senhor Deus. Mas voltando, por que nós não temos dado a atenção que a palavra merece? Porque nós queremos fazer tudo na igreja, mas no momento exato da palavra de Deus, quando é ministrada a nós não estamos nem aí. Dê atenção à palavra, meu irmão. Escute a palavra, mas pratique a palavra. Ouça e pratique a palavra. Como é que você ouve a palavra? Jesus disse assim, e ele disse isso para o diabo. Escute o que eu quero dizer agora, preste atenção nisso, por favor. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ninguém que professe a fé em Cristo Jesus vive nessa terra sem a palavra. Se você não vive a palavra e pratica a palavra, você vive simplesmente uma religião. Você está acostumado a ser uma pessoa religiosa, mas Jesus quer te dar muito mais do que isso. Jesus quer que você tenha comunhão com Ele através da sua palavra, um relacionamento com Ele forte, íntimo, poderoso, através da sua palavra. Provérbios 13:13 diz, aquele que despreza a palavra perecerá. Você quer perecer? Ninguém quer perecer. Então não despreze a palavra. Viva na palavra. Dê ouvidos à palavra. Escute a palavra. Existem bons livros, autores maravilhosos, que tem no mercado gospel, vamos falar assim. Mas isso não pode substituir jamais a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Amém? A palavra de Deus me põe de pé, a palavra de Deus te põe de pé. A palavra de Deus nos eleva, nos edifica. A palavra de Deus nos dá vida. A palavra de Deus nos mostra o que temos que fazer ou deixar de fazer na nossa vida. Que sejamos mais atenciosos à palavra de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos crescer na sua palavra. E que nós possamos ser uma bênção. E que nós possamos fazer
como aquele homem fez. E creu aquele homem na palavra de Deus e foi para sua casa. Creia você também na palavra de Deus e você verá que milagres e mais milagres vão acontecer na sua vida por causa da sua obediência à palavra, assim como aquele homem foi obediente à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.